E agora a gente vai passar a palavra para o nosso querido Gustavo Mesquita. Que você pode ser, é melhor você se apresentar, porque você, cara, você é o cara. Já? Pode vir agora. Fica à vontade. Tem mais gente, tá? Você quer para fazer o sorteio, vai de 1 até 49, chegou gente depois. Tá bom, anota de novo. Eu quero um novo número. Gente passando. Bom dia a todos, bom dia a todos. Aquele vídeo que você ia passar, passa agora, a gente... Não, pode se apresentar e a gente vai passar o vídeo, Bom, então, bom dia mais uma vez. Quem não me conhece, meu nome é Gustavo Mesquita. Eu sou delegado de polícia, vou fazer 15 anos de carreira em janeiro do ano que vem. Passa muito rápido, obrigado, meu. Realmente passa muito rápido. Desde já quero parabenizar aqui cada um de vocês por estarem aqui, né, num domingo de manhã, domingo do sol. Cada um certamente teria outros afazeres mais agradáveis, aí ficar com a família, namorar, passear, fazer um churrasco. Mas vocês preferiram renunciar a tudo isso para estar aqui, se preparando técnica e emocionalmente para essa fase tão importante da vida de vocês. Quem está na fase oral, e os demais que almejam também ingressar ou iniciam sua preparação no mundo dos concursos. E, no final das contas, eu acredito que, talvez, tão importante ou mais importante do que a intensidade do empenho que você está disposto a se dedicar, é a quantidade de renúncias que você está disposto a fazer. É isso que, no final, eu acredito que vai fazer a diferença, porque o empenho tem muita gente que tem. Agora, a disposição para renunciar tudo aquilo que é agradável, que nos dá prazer, especialmente aqui, vocês, eu já nem tanto, mas vocês todos que são jovens aqui, né? É muito difícil. E é isso que vai fazer a diferença no final, não tenho dúvida. Queria perguntar aqui para vocês, para eu ter uma noção aqui do nosso público, quem está na fase oral, em alguma fase oral de alguma das carreiras? Legal, grande maioria, né? Para delegado de polícia? Médico legista, alguém? 2 representantes aqui, olha que legal. Escrivão? Bastante, hein? Olha, todo o meu respeito aí, viu, desde já, graças a Deus. Artigo de ouro na Polícia Civil, né? É aquilo que a gente mais briga. Me dá 2 delegados ou um escrivão. Manda o escrivão. Investigador. Muito bom, muito bom. Então, parabéns mais uma vez. E aí, eu não sei se eu agradeço ou xingo meu amigo professor Carlos Miranda por me colocar aqui para falar primeiro. Mas é um motivo, falando sério, é um motivo de muita honra, muita alegria estar aqui. O professor Carlos Miranda, que, além de tudo, referência como profissional, como delegado de polícia, é o delegado de polícia mais fashion, mais estiloso da Polícia Civil, sem dúvida alguma. Agora, contando com a concorrência acirrada do professor José Eduardo Fernandes também, que não está ficando atrás, né? Meteu um tênisinho aí, está estiloso. Mas eu separei aqui, vou pedir então para colocar, Edu, e aí eu falo um pouquinho da minha trajetória. Mas são 2 videozinhos que eu acho interessante, que mostram um pouco dos 2 lados da carreira, do ecletismo, né, do hibridismo que caracteriza a carreira de delegado de polícia. E aí tem aquela outra, se quiser até não precisa inteira, aquela outra só do crime organizado, né? Um pouco mais longa.
Infelizmente, a gente viu o surgimento e o crescimento dessa organização criminosa, o PCC, no estado de São Paulo, que decorreu principalmente de um fator muito importante, que é o descaso do governo do estado de São Paulo para com a sua Polícia Civil nos últimos 25 anos, né? De outro lado, nós temos uma outra questão, um outro fator importante, que é a hegemonia de uma única organização criminosa, que se cresceu e se fortaleceu aqui no estado de São Paulo por conta da leniência, da tolerância, justamente dos nossos governantes, né, que é o PCC. Nós não podemos negociar, nós não podemos tolerar, nós não podemos tergiversar com o crime organizado, porque a pretexto de se obter uma paz social relativa, em curto prazo, em médio ou longo prazo, a fatura vai vir e vai vir sempre alta. A gente não pode jamais tolerar, negociar ou admitir a convivência com o crime organizado. Eu pedi para separar esses dois vídeos porque eu acho interessante, que demonstra assim justamente os dois lados aí, né, da carreira de delegado de polícia. Carreira de delegado de polícia, dentre todas as outras carreiras jurídicas, sem demérito nenhum, obviamente, cada qual com a sua importância e com a sua característica. E a característica da carreira de delegado de polícia, eu acredito que uma das maiores características é essa, esse hibridismo, né? O delegado de polícia, no momento, ele está no seu gabinete, na sua sala, no plantão. Gabinete é meio chique para falar aquelas salas que a gente é colocado ali no início de carreira, em algumas unidades policiais, durante o plantão, que é uma fase tão importante, inclusive, a clínica geral da Polícia Civil, né? Mas, no momento, ele está ali, estudando um caso concreto, um inquérito policial, representando por uma medida cautelar, exercendo uma atividade eminentemente jurídica. E, minutos depois, ele está em campo, ele é chamado a ir a campo, por exemplo, atender um local de crime, um local de homicídio, sujar suas barras de barro, muitas vezes de sangue, e atuar no caso concreto, né? Cumprir um mandado de busca, cumprir um mandado de prisão. Então, por isso é fundamental que nós estejamos sempre preparados, no sentido da qualificação acadêmica, doutrinária, mas também que nós estejamos constantemente treinando técnicas de operação, conduta policial, abordagem, sobrevivência policial. Eu me recordo, na época de academia de polícia, em 2009, nós estávamos tendo lá uma aula de conduta policial. E, em determinado momento, o professor estava ensinando uma técnica de fatiar, né, de ingressar num ambiente fechado, para você cumprir o mandado. E aí o professor falou, olha, não faça assim, faça desse jeito, porque seu ângulo de visão vai ser maior e tal. E aí levantou a mão um dos colegas de turma, os nossos colegas de turma, e questionou, mas, professor, dessa maneira vai continuar sendo perigoso, a gente vai estar exposto. Vai continuar sendo muito perigoso essa conduta. E o professor respondeu, falou, olha, a atividade policial é perigosa. O que nós fazemos é minimizar esses riscos por conta do nosso treinamento constante, da nossa qualificação. Mas é óbvio que, apesar da gente minimizar esses riscos, a atividade policial vai, sim, sempre envolver um certo risco, uma certa periculosidade. Inclusive, hoje, esse colega ele ingressou no concurso na carreira de promotor de justiça, sem nenhuma alfinetada aqui, mas ele encontrou a vocação dele, né? E aí eu quero aproveitar para parabenizar, cumprimentar aqui a doutora Salete, né, promotora de justiça, em nome de quem cumprimento todas as demais mulheres aqui presentes. Ouvindo a história do doutor Carlos sobre a senhora, me lembrei muito também da minha mãe, né? Mãe só muda de endereço. Me lembro que primeira aula de tiro, né, armamento e tiro, que é a aula mais esperada, né, que a gente quer ter e tal. Eu cheguei em casa e contei para os meus pais, tal. Falei, pai, tive aula de armamento e tiro. Aí minha mãe olhou e falou, nossa, mas como assim? Você realmente atirou, Gustavo? Eu falei, atirei, mãe. Nossa, mas e aí, você pegou uma arma de fogo de verdade? Eu falei, peguei, mãe. Aí ela falou, mas me fala uma coisa, é só para você ver como é que é, né, para experimentar. No dia a dia você não vai usar. Eu falei, não, mas não é bem assim. Ai, meu Deus do céu, onde você está? Depois acostuma. Nem tanto, né? Sempre fica um pouquinho de preocupação.
Mas, enfim, falando um pouquinho agora da minha trajetória como delegado de polícia, ingressei na carreira em 2009, concurso de 2008, posse em janeiro de 2009, 30 de janeiro de 2009. Minha academia de polícia teve 11 meses de duração. Acredito que foi uma das maiores, se não a maior, né? Foi muito positivo, por um lado, que possibilitou não só o contato com as matérias, mas também a convivência com os colegas, que é muito positivo. E hoje, os maiores patrimônios que eu trago comigo, conquistados na minha carreira, são os amigos, os colegas, as amizades feitas ali, sobretudo na época de academia, com os quais eu convivo. A gente mantém essa amizade muito forte até hoje. Dentro da polícia, é muito importante a gente cultivar um círculo de confiança muito grande, você ter alguém em quem você possa confiar. Bom, e eu, desde o primeiro dia de academia de polícia, posso dizer assim, eu sempre me vi na obrigação não só de atuar, de me qualificar para desempenhar a atividade policial da melhor maneira, mas também justamente por ter conhecimento e passar a conviver cada vez mais com as dificuldades que o policial civil enfrenta. O policial, de um modo geral, enfrentava e ainda enfrenta, sobretudo aqui no estado de São Paulo, o nível de sucateamento, desvalorização. Eu sempre pensei comigo que, se reclamar é um direito, partir do campo da reclamação para a ação é um dever. Então, eu sempre fiz questão de participar de todos os movimentos, já me filiei à associação dos delegados, e aí participei de todos os movimentos de reivindicação, protestos, passeatas. Cheguei aí em passeata, tinha lá 10 pessoas, 10 policiais civis, ninguém ia, era motivo de chacota até. Mas eu falava, não, eu estou aqui porque eu estou preservando o meu direito de reclamar. Acho que, para a gente poder reclamar, a gente tem que tentar agir, né? Porque, senão, o máximo que você pode ter, alguém chegar e te dar um abraço, né? Não, vem aqui, encosta a sua cabeça no meu ombro, tal, porque não vai mudar. Reclamar por reclamar não vai mudar nada. Então, assim eu sempre fiz. E, concomitantemente a isso, saí da academia de polícia, fui designado para os plantões, como ainda é hoje, o primeiro local de trabalho são os plantões policiais. Fiquei bem colocado na academia de polícia, então pude escolher um lugar que eu queria, próximo à minha casa, e uma boa seccional leste. E lá permaneci por cerca de 7 anos nos plantões, Vila Carrão, Tatuapé, Penha, Vila Matilde. Trabalhei nas centrais de flagrantes, na época também, da Zona Leste. E aí fui convidado posteriormente, a doutora Elizabeth Sato, que todos conhecem aqui, foi nossa seccional, conheceu o meu trabalho, gostou, e resolveu me convidar para ir para o DHPP. Ela foi para o DHPP, me convidou. Eu vi a oportunidade de trabalhar justamente no departamento que eu sempre admirei, que era o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Aceitei o desafio. E, dentro do DHPP, eu fui designado para a Divisão Antissequestro, que, à época, era parte do DHPP, hoje está fazendo parte, integrando a DOP, Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Na Divisão Antissequestro, trabalhei por quase 4 anos. Foi o período, sem dúvida alguma, de maior satisfação no exercício da atividade policial. Foi onde eu vi o potencial da atividade de polícia judiciária na redução dos índices criminais, na redução da sensação de impunidade. Eu fui designado ali para integrar a 3ª Delegacia de Repressão a Sequestros Relâmpagos. Que, à época, o sequestro relâmpago, ou, tecnicamente, a extorsão qualificada pela restrição de liberdade, 2014, aproximadamente, se todos forem se recordar, era o grande crime que assolava a cidade, especialmente a capital, São Paulo. Ou alguém já havia sido vítima, ou conhecia alguém que tinha sido vítima do crime de sequestro relâmpago. Esses índices atingiam, à época, aproximadamente 400 casos por mês, e a gente, por meio de muito trabalho de investigação, né, identificando, não só realizando as prisões flagrantes, mas identificando as quadrilhas e realizando a prisão dos seus líderes, nós conseguimos reduzir esses índices. Quando eu saí de lá,
a menos de 10 casos por mês. Depois, esses índices voltaram a aumentar por conta do PIX, né? Todos sabem. E, ao mesmo tempo que eu trabalhava lá na divisão de sequestro, eu continuava exercendo ali a minha participação nas atividades de reivindicação, de cobrança. E, por conta dessa caminhada, a gente acaba se aproximando de algumas outras pessoas que partilham dessa mesma veia, né? Pessoal que gosta de arrumar encrenca. E, em determinado momento, acharam que eu poderia ser um bom presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, né? Em 2017, haveria uma eleição, e o grupo que eu participava, que gostava de conversar sobre os assuntos classistas, se reuniu e falou: Gustavo, acho que você vai ser um bom nome. No primeiro momento, eu dei risada, né? Falei: imagina, não entrei aqui para isso. Nunca imaginei, de fato, não era a minha intenção. Eu gosto de ser policial, vibro na atividade policial. Mas, depois de refletir com a insistência dos colegas, eu vi que, de fato, seria talvez a oportunidade que eu sempre busquei para, por meio dessa atividade, fortalecer e dar mais respaldo, condição de atuação aos colegas justamente que estão na linha de frente, realizando a atividade fim. Foi por isso que eu acabei aceitando, me tornei o mais jovem presidente da Associação dos Delegados de Polícia, associação que vai fazer 75 anos de história, conta com 3.000 delegados associados, maior e mais antiga entidade de delegados do país. Eu sempre tive um receio, né, até que ponto as pessoas iriam encarar, confiar em mim, por ser tão jovem, uma classe conservadora, tradicional. E uma das maiores gratidões que eu tenho a toda a classe é que, desde o primeiro momento, eu contei com a confiança de todos, né? E, por isso por si só já seria motivo para eu seguir lutando pela valorização dos policiais civis até o fim da vida. E essa foi, de fato, a missão que eu acabei escolhendo, ou que, acredito eu, foi escolhida para mim, né? Dizem que há 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa, né? O dia que você nasce, o dia que você descobre por que nasceu. E eu me realizo a cada dia como delegado de polícia. É a carreira, é a atividade que eu desejo exercer até o fim da minha vida profissional. E, dentro dessa atividade, escolhi a missão de lutar pelo fortalecimento da Polícia Civil, pelo aperfeiçoamento da instituição policial civil e pela justiça, pela valorização de cada colega policial civil, independentemente da carreira, por sentir na pele justamente as dores e a necessidade de cada um desses heróis policiais. E é assim que eu sigo nessa missão. Depois, acabei sendo reeleito em 2019, na Associação dos Delegados, para mais um mandato. Fui reeleito lá com 75% dos votos, que representou a continuidade da confiança, a aprovação. E esse ano estaria no último ano do meu mandato, quando recebi o convite do secretário Derrite e do secretário adjunto, o Dr. Oswaldo Nico Gonçalves, todos conhecem aqui nosso querido Dr. Nico, para integrar o corpo da Secretaria de Segurança Pública, assessorando os secretários, especialmente nas pautas da Polícia Civil. Por entender que, de fato, durante esse período todo, eu trabalhei diuturnamente na recepção de demandas, construção de soluções, propostas, articulações no meio político, entendi que poderia contribuir e resolvi aceitar esse novo desafio, porque, pela primeira vez, nós temos um governo que eu, pessoalmente, falando eu como pessoa, eu acredito que esse governo, de fato, tem a intenção real de valorização das polícias, de trazer a justiça, a dignidade para toda a classe policial. Claro que resultando no objetivo final, que é a melhoria de segurança de toda a população. Então, aceitei, continuo muito otimista, continuo acreditando, estou lá trabalhando diariamente no encaminhamento das nossas propostas. E é por isso que o Dr. Carlos também me convidou aqui para falar um pouco desse aspecto político, né, desse cenário político,
passado, presente e futuro da Polícia Civil, em termos de perspectivas e esperanças, né? E eu digo a vocês que, olhando para trás, e falávamos aqui antes de entrar, eu com os colegas, o Dr. Wagner, que é da mesma turma, né? Somos contemporâneos de turma. Olhando para trás, 15 anos atrás, até aqui, eu acredito de fato que a gente avançou muito, em todos os aspectos. Não só salariais, claro que estamos muito aquém ainda ocupamos ali as faixas inferiores, as últimas colocações dos rankings nacionais, né? Mas tem melhorado na questão estrutural. Hoje, certamente, cada vez que eu visito uma delegacia, eu vejo que a estrutura, as instalações estão melhores, os equipamentos, né? Hoje temos aí como equipamento padrão para todos os policiais as pistolas Glock 9mm. Quando a gente entrou ali, nós empunhávamos Taurus 24/7, uma arma que deveria ser proibida, né? Porque quantos policiais já morreram com essa arma na mão porque não funcionou ou disparou indevidamente? Então, hoje a gente tem um cenário muito melhor em diversos aspectos. A questão de prerrogativas também, né? A Lei 12.830, de 2013, como todos sabem aqui, sinal, chovendo molhado, dizer aqui, né, que vocês devem devorar aí a interpretação, tudo que houver escrito sobre essa lei, que é o Estatuto do Delegado de Polícia. E, por conta disso, hoje também a remoção de um delegado de polícia, as prerrogativas, a autonomia funcional, a independência funcional, que é fundamental para nós, ela é cada vez mais preservada. Quando ingressei na polícia, remover um delegado de polícia era muito mais simples, né? Você iniciava ali um inquérito policial e, se não tivesse de acordo com o agrado ali de algum interesse, o telefone tocava e você era transferido, né? Isso era terrível, do ponto de vista não só da carreira, mas do interesse público. E hoje essa situação certamente melhorou muito e a gente tem que lutar para termos ainda mais, cada vez mais garantias e prerrogativas para o bem da nossa atividade, a maior eficiência da nossa atividade e repercutindo na ponta final, no objetivo, na nossa razão de ser, que é o cidadão, a segurança do cidadão, né? Então, nós temos, para esse ano, além desse concurso, que está em andamento, 2.500 vagas, e aí o professor Carlos já falou um pouco sobre a prova oral, sei que é uma expectativa de todos, recebi muitas dessas demandas e me empenhei pessoalmente para a gente acelerar esse processo, né? Claro, até para que vocês tivessem apenas pelo menos uma previsão para poderem se planejar adequadamente. E o motivo real dessa demora, realmente eu posso dizer para vocês que não é uma responsabilidade, uma culpa exclusiva da Polícia Civil. Nós temos como fase do concurso a investigação social, e, por conta dessa investigação social, nós temos que pedir, pelos candidatos que são de outros estados, informações para esses estados dos quais eles são originários, né? E alguns desses estados realmente atrasam, não enviam essas informações. E o problema é o seguinte, né? A Polícia Civil, a banca da Polícia Civil, a banca do concurso, uma vez que essa fase consta lá, ela não pode simplesmente desprezar, falar, não, então vamos pular, vamos passar, vamos eliminar. Não pode, porque está no edital do concurso, né, que é a lei do concurso. Então, essa era a grande dificuldade, mas está sendo vencida. O secretário Derrite tem se empenhado pessoalmente na interlocução com outros estados para que envie essas informações. Então, eu acredito que, de fato, esse cronograma agora está mais ajustado, está previsível, e em maio vocês iniciem as provas orais, né? Inclusive, pela tarde vão ter as arguições simuladas, não é isso, professor? Que eu acho que é uma oportunidade fantástica, realmente, para vocês. Eu me recordo, quando eu estava prestando, em 2008, quando eu estava na prova oral, eu me inscrevi para um cursinho específico que ia ter para a prova oral do cursinho da MASO. E aí eles indagaram, pediram voluntários, né, para participar da arguição. Era uma sala um pouco maior do que essa. E pediram 5 voluntários, eu fui um deles, levantei a mão. Alguns acho que eles tiveram até que sortear, porque não foi ninguém que
não tinha 5 que quisessem, né? Mas para mim foi assim realmente fundamental. E eu confesso para vocês que eu fiquei mais nervoso no dia da arguição. Não sei se por ser a primeira vez, pela quantidade de concorrentes, no bom sentido, né? Talvez, ali também participando, te avaliando. E depois, no dia da prova oral, estava muito mais tranquilo, né? E aí, tem professores aqui específicos para cursinho, eu não sou professor de cursinho preparatório, né? Sou professor lá da Academia de Polícia, na cadeira de Criminologia, então tem professores mais gabaritados para falar sobre a prova oral especificamente. Mas o que desde já eu diria em relação à prova oral é que é o momento, penso eu, da banca arguir um fator que é cada vez mais difícil, que é a vocação. E a vocação de um policial, a meu ver, ela está muito relacionada ao posicionamento dele, enquanto policial. E posicionamento não é sempre, necessariamente, nós estarmos certos, né? Posicionamento é nós assumirmos uma posição, uma decisão, e permanecermos com essa posição até o final, sem, é claro, compromisso com o erro. Na verdade, muitas vezes é até motivo de muita coragem você voltar atrás em algo que você disse e dizer, olha, Excelência, eu acredito que eu me equivoquei nessa resposta, eu poderia retificá-la, não há problema algum. Agora, evitem, de todo modo, né, enganar o examinador. Examinador, eu vou contar até um segredo para vocês, né? Conversando com alguns colegas que já foram examinadores, mas saibam que o examinador ali naquele momento ele está tão nervoso quanto, ou às vezes mais nervoso do que você. Então, ele também, de certa maneira, ele está numa posição defensiva. E quando ele percebe que o candidato pretende, de alguma maneira, enganá-lo, né, ou não ser sincero, não ser direto, isso é algo que incomoda. Lembro de um exemplo aqui de uma situação que eu assisti. Na prova oral, na arguição de medicina legal, o examinador perguntou para o candidato o que era a asfixia indireta. O candidato disse, olha, Excelência, eu sei, mas no momento eu não me recordo. O examinador continuou, fez outras perguntas, e ao final ele falou, candidato, qual que é a causa de morte causada pela compressão torácica? Como, por exemplo, no caso da morte por emparedamento. O candidato disse, Excelência, não sei, não me recordo. O examinador disse, então, essa é a asfixia indireta. Ou seja, ele mostrou que no final ele não sabia. Ele disse que sabia, mas ele não sabia, né? Então, tenham firmeza, né? Aproveitem o momento. Eu sei que é difícil falar isso. Mas aproveitem, curtam o momento, né? Não encarem aquilo como um sacrifício. Pensem que você está ali num momento que é um dos ápices da sua vida, pelo qual você tanto lutou. E ainda que você não chegue ao objetivo final, que é a aprovação, você já é vitorioso, sem dúvida alguma. Tenha isso em mente, né? E talvez dessa maneira você vai encarar isso com mais leveza. Isso vai te possibilitar você ter uma postura mais adequada, uma postura de firmeza, de posicionamento, compatível com a de um policial civil. E falava aqui, acabei digressando um pouquinho, mas falava aqui sobre a questão das perspectivas, né? Então, nós temos ainda, além das 2.500 vagas já aprovadas, mais autorizadas, 3.000 vagas já para esse ano, mais 2.500 aproximadamente para o ano que vem. Tenho participado das reuniões de recomposição do efetivo. E a intenção do governo, de fato, para os próximos anos, promover aí uma contratação emergencial. Então, 2.500 vagas para todas as carreiras para o ano que vem e mais 2.500 vagas para 2025. É isso? E com a previsão também de algumas mudanças, opcionais, na verdade, algumas flexibilizações nas fases dos concursos, como, por exemplo, a supressão opcional da
investigação social. Essa investigação ela é feita naturalmente, né? Ela pode ser feita pelos nossos sistemas. O problema é a maneira como essa investigação social é feita hoje, que ela demanda, de fato, um tempo que hoje nós, por essa questão emergencial, a gente não tem. E também a possibilidade de supressão do exame oral para todas as carreiras, exceto de delegado de polícia. Isso vai ficar a critério da banca examinadora instituir, manter ou não, em caráter emergencial, tirar justamente em homenagem aí à agilidade, para dar mais celeridade a essas contratações, né? Então, isso do ponto de vista de recomposição de efetivo. Do ponto de vista de valorização, também, nós temos aí uma boa perspectiva. A gente está aí, realmente, até falava com o professor Carlos, que talvez eu viesse aqui já com uma boa notícia, né? Porque a gente está, de fato, no olho do furacão, num momento crucial, aí, aguardando esse anúncio de reajuste do governo. A proposta da Secretaria de Segurança Pública já foi enviada para o governador, vem sendo debatida com o governador e demais secretarias. A proposta é muito positiva, geraria, sim, um aumento substancial na valorização das carreiras policiais. Claro que não vai ser da noite para o dia que a gente vai superar esses 30 anos de atraso de um governo que não gostava do funcionalismo, menos ainda da polícia e menos ainda da Polícia Civil, porque, e a gente pode elencar aqui alguns fatores. Por favor, fica à vontade. Olha, não sei, são tantos fakes que eu não sei até qual que você se refere, né? Qual dos fakes, né? É complicado, e eu vou ser muito sincero, né? Eu não tive acesso direto ao documento. O documento ele foi feito de caráter extremamente reservado, até porque eu penso que, nesse momento, mais importante do que a gente saber, é a gente apoiar, né? E, às vezes, a difusão excessiva das informações, a divulgação, aumenta até as forças contrárias, né? Quanto mais a gente divulgar, outras carreiras vão ficar sabendo, vão exigir aumento igual. E, claro, cada carreira merece o seu reajuste também, os professores, os médicos, óbvio que todos merecem ganhar mais. Mas o que eu tenho dito, e digo com toda tranquilidade, é que, proporcionalmente aos outros estados, as carreiras que têm maior defasagem, sem dúvida alguma, são as carreiras policiais. E esse é um governo que foi eleito com uma bandeira muito clara de valorização policial. Então, não só os policiais, mas a população, os eleitores que elegeram esse governo, esperam essa valorização policial, porque é algo que vai repercutir não só na dignidade, na justiça do policial, em relação às suas atribuições e responsabilidades, mas eu não tenho dúvida que isso vai repercutir diretamente, na ponta final, no resultado da melhoria da segurança para toda a população, né? Então, a gente tem batalhado muito, tenho lá pessoalmente me empenhado, como disse, esse é o meu objetivo, é a minha missão, não mudou em nada, eu apenas mudei o posto de combate ali. E sigo muito esperançoso que esses 4 anos serão aí, se não a nossa redenção total, eu repito, 30 anos em 4, fica muito difícil de corrigir, mas eu acredito sim que vai ser a pavimentação dessa estrada rumo à nossa justiça efetiva, a justiça de todos os policiais. Então, eu não tenho dúvida que vocês estão ingressando num momento muito melhor do que eu, há 15 anos atrás, do que o professor José Eduardo, o professor Edu, a 7 é isso, Edu? 7. Porque boa parte dessa caminhada já foi trilhada por nós, né? E aí, como mensagem final, para não me alongar demais aqui, já me alongando, né? Queria destacar aqui um ponto fundamental para todos vocês, que é a questão da vocação. Eu, cada vez mais, eu tenho notado que as nossas vagas vêm sendo preenchidas por uma proporção maior de pessoas que não necessariamente têm uma vocação para a atividade policial. Concurseiros profissionais, sem qualquer demérito, a figura do concurseiro fui um com muito orgulho, o estudante profissional. Mas essa atividade de estudo, de busca por um resultado, ela tem que vir acompanhada de uma vocação.
Até porque, caso contrário, vocês podem ter a mais absoluta certeza. Seja o concurso mais bem remunerado, maior número de vantagens, 3 férias por ano, inamovibilidade vitalícia, tudo que puder. Se não for da vocação de vocês, vocês não serão felizes. Porque o que preenche, de fato, a nossa felicidade é a consciência do nosso propósito de vida e o nosso esforço em direção à conquista desse propósito. E dentro dessa importância da vocação, que é fundamental para todas as carreiras públicas, para o serviço público em geral, a primeira vocação, aliás, deve ser a vontade de servir. O nome já diz. É muito bonito isso, a gente pensar, né, nesse nome. Eu gosto muito. Servidor público. Você serve. Você serve a sociedade. Então, isso por si só já dá uma pista do que alguém que busca uma carreira pública deve buscar. Óbvio que a gente deve buscar, sim, uma condição financeira que nos dê o conforto, nos dê a segurança para nós, para as nossas famílias, compatível às nossas atividades. Mas quem busca simplesmente o sucesso financeiro, ficar rico, ficar milionário, concurso público não é o caminho. E dentre essa característica da vocação, dentre todas as carreiras, sem dúvida alguma, a que demanda maior vocação são as carreiras policiais. Em geral, e aí eu digo não só delegado, as carreiras policiais, civis, militares, todas elas. Porque eu não tenho dúvida, se você pretende ser policial civil ou policial, por uma questão financeira, de status, de poder, não prossiga, porque você não vai conseguir preencher a sua satisfação pessoal, a sua felicidade. Por outro lado, eu afirmo com toda a certeza para os senhores, e toda a convicção, se vocês tiverem, de fato, essa vocação e esse propósito dentro de si, para aqueles que não se importam em conviver diariamente sob pressão, para aqueles que não se importam em viver diariamente com a falta de rotina, com desafios diários, para aqueles que não se importam em sentir o cheiro, muitas vezes, pútrido das ruas, para aqueles que não se importam em sujar a barra da calça ou da saia de barro ou de sangue, a carreira policial é a melhor carreira que existe. E vai valer a pena cada segundo de dedicação, cada renúncia dos senhores, cada gota de suor, ou muitas vezes de lágrima. No momento em que os senhores estiverem na posse, assinando o termo de posse, e os seus familiares, seu pai, sua mãe, seus avós, seus amigos ali presentes, olhando, te aplaudindo, vai valer a pena. Então, dito isso, fica aqui a minha mensagem de muito sucesso, de torcida por cada um de vocês. Fico à disposição. Posso falar aqui minhas redes sociais, aqui o Instagram, @delegado_Gustavo01, no que eu puder ajudar, contribuir de alguma maneira, contem comigo, de verdade. E, inclusive, estou aberto aí às perguntas agora, não sei se há espaço para isso, mas eu vou seguir torcendo por cada um de vocês, eu espero tê-los em breve como colegas policiais, cerrando fileiras ao nosso lado, no combate ao crime, na defesa da sociedade e no fortalecimento da nossa Polícia Civil. Muito obrigado.